Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Ótima notícia. E essa notícia pode reverberar de uma outra forma também dentro do Bahia. Rony Chaves, de contratação mais cara da história do Bahia, que na época ele foi a contratação mais cara, a venda mais cara da história do Bahia. Tá? O time do Lance exerceu seu poder de compra e contratou o nosso ex-lateral esquerdo agora, Rony Chaves. Lembrando que o Lens, ele classificou para uma competição europeia, né? A Conference League. Ele está na fase de classificação da Conference League e isso também pode ter sido um fator para poder fazer com que o Lens exercesse o seu poder de compra. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo de agora. Bora falar também, vou trazer aqui para vocês informações sobre o futebol brasileiro, tá? A CBF, Adinaldo Rodrigues, vai falar aqui sobre as datas do futebol brasileiro. Ele não pretende alongar as datas, tá? Vamos falar também sobre a reunião que teve com os clubes para poder, talvez, inverter mando de campo para poder favorecer os times gaúchos, e eu vou explicar mais adiante do que é que se trata, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Eu também quero falar uma coisa que eu esqueci de anunciar no início do vídeo. Eu tô vendo muita gente nas redes sociais falando sobre Cauli, tá, gente? Cauli realmente não vem jogando o futebol que a gente acostumou, que a gente estava acostumado a ver na temporada passada. Cauli, querendo ou não, ele ainda é o nosso melhor jogador, tecnicamente falando. Cauli não pode ir para o banco de reservas, sabe por quê? Na minha opinião, porque se Cauli for para o banco de reservas, a gente acaba perdendo tecnicamente. Outra coisa que a gente precisa entender é que hoje Cauli desempenha uma função diferente do que ele jogava no ano passado. Você deve lembrar Cauli pegando a bola no meio campo, arrancando, fazendo aquela transição, defesa, meio, ataque, carregando a bola de frente para o gol adversário. Hoje, os mais observadores, e eu já falei aqui várias vezes sobre isso, hoje Cauli joga quase que como um centroavante. Muitas vezes Cauli está de costa para o gol, né? E isso, na minha opinião, é algo que faz com que ele apareça menos na partida. Fica até sendo mais fácil marcá-lo, tá? Então a gente precisa também entender que o posicionamento de Cauli hoje é um pouco diferente. Ele joga bem mais adiantado do que ele jogava no passado, que é onde eu acho que ele deveria jogar. Mas o esquema desse Bahia de hoje, que Rogério Ceni montou, faz com que Cauli jogue mais lá na frente. Então a bola acaba chegando menos nele, ele participa um pouco menos do jogo. E mesmo sabendo que ele não está rendendo o máximo, o seu máximo, eu ainda acho que Cauli tem que ser mantido no time titular do Bahia, tá? Eu acho que a melhor forma dele dar resposta é dentro de campo. Eu não vejo um jogador hoje no Bahia que possa ser um substituto à altura de Cauli. Se tirar Cauli e colocar no banco de reservas, vai ter que mudar totalmente o sistema de jogo do Bahia. Sistema esse que a gente tem que, vamos concordar, vem dando certo. Não é essa eliminação para o CRB que até hoje, eu vou falar assim, não, esse esquema não está dando certo. Tá dando certo porque o Bahia vem invicto, o Bahia quase segundo colocado no Brasileirão, passou de fase na Copa do Brasil, tá? E houve essa digamos, essa zebra, é uma verdade, essa zebra contra o CRB na Copa do Nordeste, tá? Então, Cauli perdeu aquele gol, eu sei que tá todo mundo chateado, eu também estou muito chateado, mas ele ainda tem que continuar no time titular do Bahia, na minha opinião, tá bom? Deixa eu trazer aqui agora para vocês o que Adinaldo Rodrigues falou, a entrevista dele com relação ao futebol brasileiro e também sobre datas e tudo mais. Bora ouvir aqui, Edinaldo, preste atenção porque tem muita informação com relação a isso aqui, viu? Cadê? Fala, Edinaldo. Da CBF é exatamente de manter o calendário de 2024 até dia 8 de dezembro. Lógico que vamos conversar com todos os clubes e também a CBF vai dar várias soluções para que possa a competição terminar dentro daquilo que foi planejado no calendário de 2024. A gente sabe que alguns clubes estão preocupados com a possibilidade de colocarem mais jogos durante o período da Copa América por causa dos jogadores convocados para as suas seleções. Tem essa possibilidade de inserir mais jogos do Campeonato Brasileiro, além daqueles já programados no período da Copa América? Olha, a CBF ela vai propor soluções.
A gente sabe que é um momento crítico e que cada um tem que dar um pouco. Não tem assim, cada um tem que ter um pouco de desprendimento para que possa conciliar. E vai a CBF procurar a melhor alternativa possível para que isso também não possa acontecer de uma forma tão assim extensa. Mas isso, diretoria de competições e toda a presidência vai estar à disposição para conciliar da melhor maneira possível essas reposições de jogos com os clubes. O presidente Edinaldo Rodrigues é baiano, mas lembrou um político mineiro. De 4 da tarde, todos os 20 representantes de clubes da Série A que tiveram aqui, fossem eles presidentes, CEOs de SAF, diretores de futebol, saíram muito satisfeitos com as soluções apresentadas pela diretoria de competições da CBF, o Júlio Avelar. Todos eles aprovaram por unanimidade, foi assim que os dirigentes saíram daqui. O calendário do futebol brasileiro termina no dia 8 de dezembro, como era desejo do presidente Edinaldo Rodrigues, ele externou isso ontem para a gente durante o evento Futebol Solidário no Maracanã. O calendário termina no dia 8 de dezembro e os jogos adiados dos clubes gaúchos da quinta e sexta rodadas do Campeonato Brasileiro vão ser realocados para o período da Copa América, assim como os jogos desses clubes que não foram realizados pela Copa do Brasil. A gente está na terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio ainda tem a segunda partida contra o Operário e o Inter e o Juventude se enfrentam, só que desse confronto nenhum dos dois jogos foram realizados. Esses jogos vão ser realizados durante a Copa América. Se houver necessidade de realocação de novos jogos, as datas a serem utilizadas vão ser as datas FIFA, de setembro, outubro e novembro. Outra questão que foi definida aqui hoje, a possibilidade de inversão de mando de campo dos jogos de Grêmio e Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque tanto a Arena do Grêmio quanto o Beira-Rio não vão ter condições de receber jogos nos próximos meses, não se sabe quando. Portanto, essa questão da aprovação do mando de campo foi aprovada. E agora é claro que precisa haver um consenso, né, uma aprovação também dos adversários desses clubes, mas não deve ser problema, porque todos eles, para cogitarem essa possibilidade de inversão de mando de campo, eles tiveram que aceitar uma alteração na lei das competições, na lei geral das competições, e isso foi aprovado por unanimidade, então essa questão não deve ser problema. Os presidentes de Inter e Juventude também trouxeram uma questão que foi a possibilidade de ajuda financeira, mas a CBF disse que vai repassar isso ao governo federal, e aí quem sabe é uma questão de logística e de transporte, vamos ver se o governo federal ajuda. É isso, Dandan, por enquanto. Bom, tá aí, galera, para vocês. Só para essa parte que ele falou de inversão de mando de campos é o seguinte: como o estádio do Inter e o do Grêmio e o do Juventude não tem condições de jogo, os jogos pela tabela que fosse na casa desses times, Inter, Grêmio ou Juventude, por exemplo, vai jogar na próxima rodada Inter e Vasco da Gama no Beira-Rio. Vai inverter esse jogo e vai jogar para lá para o Rio de Janeiro. E aí no próximo turno vai fazer esse jogo cá, entendeu? Somente inverter os mandos de campo, porque não tem condições de jogo nos estádios dele, tá? E é isso aí, o restante de informação toda para vocês, muito bem explicado. Agora bora falar sobre Juan Chaves. A informação que acabou de sair, César Luiz Melo, craque da informação, ele trouxe aqui, ó: Lens executou a obrigação de compra de Juan Chaves e comprou do Bahia por 4,5 milhões de euros. Ele estava emprestado e o objetivo foi cumprido, pois era o time permanecer na primeira divisão. E além disso, um dos objetivos de permanecer na primeira divisão, e também, mais do que isso até, o Lens, além de permanecer na primeira divisão, que era um objetivo, ele conseguiu classificar para a Conference League. O Lens terminou o campeonato francês na 7ª posição, com 51 pontos. O Marseille, ele ganhou a posição para o Marseille, para o Olympique de Marseille, tá? O Marseille ficou na 8ª com 50 pontos. Então o Lens classificou para a Conference League, fase de classificação, e isso também foi um fator preponderante para que Juan Chaves fosse contratado. Juan Chaves chegou lá como titular, estava jogando bem, se contundiu, lesionou, depois ficou um tempo fora, voltou novamente, se lesionou, mas o objetivo de permanecer na primeira divisão, o objetivo de conseguir uma competição europeia, tudo isso fez com que eles fossem obrigados a comprar, tá? E também informação que vem de lá da França, Lens comprou o Juan Chaves e pagou 4,5 milhões de euros ao Bahia, tá? Mais uma grande notícia para o futebol equatoriano, e tudo indica que Juan Chaves poderá agora ter uma longa carreira na Europa.
O Lens cumpriu a obrigação de compra do lateral esquerdo tricolor e comprou do Bahia no Brasil por 4,5 milhões de euros. Lembrando que Juan Chaves, ele foi a maior aquisição do Bahia na época, né? Logo na época, quando o Grupo City chegou, eles fizeram essa aquisição. O Bahia anunciou a contratação de Juan Chaves em 7 de junho de 2023. O jogador tinha sido campeão da Copa Sul-Americana em 2022. O Bahia tinha contrato com ele até 2027. Agora vendeu para o time do Lens por simplesmente, não acho que eu nem falei ainda, né? Simplesmente 25 milhões de reais. Comprou por 18 milhões, se eu não me engano, que o Bahia comprou, e está vendendo por 25 milhões de reais, tá? Eu acredito que com essa venda de Juan Chaves, o Bahia vai ao mercado para poder contratar outro jogador. Porque a gente sabe que o Bahia não tem lateral esquerdo, né? Luciano Juba está jogando ali improvisado, está chegando o Iago Borducci, um lateral esquerdo apenas. Não sei se o Bahia vai se manter somente com o Iago Borducci e utilizar Luciano Juba quando precisar, mas eu acredito que com essa venda de Juan Chaves, eu acho que o Bahia deve ir ao mercado, mas vamos aguardar, tá bom? Tá aí, nação, para vocês, tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.